Bora entender o que foi esse ataque do Irã em Israel, que foi completamente inesperado. Desde manhã, várias fontes internacionais falavam que havia uma possibilidade do Irã atacar Israel porque ele estaria movimentando seus mísseis. Só que quando saíram essas informações na mídia, o Irã já estava atacando Israel, porque os mísseis já tinham sido liberados. O que está acontecendo? Israel cometeu 2 invasões de linha vermelha, como a gente chama em tempos de guerra. Significa o seguinte, que ela extrapolou a questão da guerra. A primeira foi o assassinato de Hassan Nasrallah, que era o grande líder do Hezbollah e que tem uma importância enorme para a região. Uma importância enorme num nível, assim, absurdo. Era o grande líder regional. E o segundo foi a invasão do Líbano. Israel fez tudo isso porque tinha certeza que nas suas últimas operações contra o Hezbollah, ela tinha desmobilizado completamente a estrutura política, a estrutura de guerra do Hezbollah. Então ela poderia perfeitamente invadir o território do Líbano sem ter grandes reações. Além disso, Israel subestimou o Irã. Israel acreditou na fala do Irã de que não iria se envolver. Porque sim, o presidente do Irã ontem chegou a dizer que não mandaria tropas para o Líbano, porque entendia que o Hezbollah conseguiria resolver a situação. Ele blefou, dando a entender que o Irã não se envolveria na guerra. Não só envolveria, como bombardeou Israel hoje. O que isso significa na prática? Significa que nós já temos um grande conflito regional. Não existe a possibilidade de não ter esse conflito regional. O conflito regional já existe, já está configurado, ele já é um fato. E nesse momento Israel tem 3 frentes de guerra aberta. Ela tem a frente contra Gaza, que é contra o Hamas, de acordo com ela, e que está fazendo a destruição que a gente está vendo em Gaza. A frente contra o Líbano, que foi ultrapassar uma linha vermelha sim, porque não precisava fazer a invasão ao Líbano. E agora a frente contra o Irã, porque o Irã falou, pode vir. E é sempre bom lembrar que em termos de mapa, o Irã está bem longe de Israel. Então, algumas pontuações que eu queria falar sobre esse ataque. Quando teve o primeiro ataque do Irã a Israel, que foi aquele ataque que foi o direito de defesa do Irã depois que a sua embaixada foi atacada lá em Damasco, e aí o Irã fez aquela chuva de drones, que foi muito mais simbólico do que outra coisa, 2 coisas chamaram a atenção da gente. Primeiro, vários parceiros regionais dos Estados Unidos fizeram a interceptação desses drones para que eles não chegassem a Israel com a força total. Então a gente viu caças jordanianos, caças da Arábia Saudita trabalhando para interceptar esses drones. Além disso, alguns analistas falavam que isso é uma forma de mapear o Domo de Ferro. Muita gente não acreditou nisso, eu pessoalmente acreditei. E dessa vez a chuva de mísseis que teve do Irã para Israel não foi interceptada por nenhum país. Absolutamente nenhum país interceptou quando esses mísseis passaram pelos seus espaços aéreos, porque sim, eles passaram e esses países viram esses mísseis passando. E provavelmente o silenciamento desses países tem relação direta à fala do Netanyahu lá na ONU, onde o Netanyahu chamou todo mundo que não estava com ele de inimigo. Ponto do representante jordaniano puxar o microfone e falar que é inadmissível você chamar tantos países assim de bárbaros, inimigos e chamá-los de trevas, porque foi isso que ele fez. Ele chamou toda a nação muçulmana, inclusive do Oriente Médio, de trevosos. Uma coisa meio passional, inclusive. Esses mísseis chegaram tão de forma inesperada que mal deu tempo para as pessoas irem para os abrigos. Elas chegaram em cima da hora. Inclusive, algumas das pessoas que faleceram durante esse ataque é porque elas não conseguiram chegar a tempo nos abrigos. O que o Irã fala é que ele atacou especificamente áreas de segurança. E sim, algumas bases estão completamente abaladas. Além disso, também usinas de petróleo foram pegas. E agora a gente vê o outro lado. Qual é o outro lado? Imediatamente, quando começou a chuva de míssil em Israel, o gabinete americano se reuniu, ou seja, o Biden chamou a sua equipe. Na verdade, o Biden estava lá de figuração, né, porque a gente sabe que ele já não manda em nada. Chamou essa equipe para ver como vai agir. Então ele liberou uma ordem dizendo que os militares americanos estão permitidos a interceptar possíveis futuros mísseis que cheguem a Israel. E aí, paralelamente, as facções iranianas que estão no Iraque, pró-Irã, que estão no Iraque, comunicaram que se os Estados Unidos entrarem nessa guerra, todas as bases americanas do Iraque serão atacadas. E além disso, fontes do New York Times dizem que provavelmente os Estados Unidos deram a entender que Israel talvez deva atacar toda a estrutura nuclear iraniana. Sacaram, né? Porque os Estados Unidos quer a guerra, né? Porque quer destruir aquela parada lá do Irã fazendo uma bomba atômica. E junto com tudo isso que aconteceu, estava rolando ao mesmo tempo um ataque terrorista em terra, em Jaffa e em Tel Aviv, com 8 mortos até agora. Não se sabe ainda a nacionalidade das pessoas que entraram e fizeram esse ataque terrorista, mas eles fizeram, e tem imagens que eu não vou colocar aqui, porque não tem porquê, das pessoas no chão e das pessoas saindo com as armas em punho. E o sistema de câmera das cidades não pegou isso. Então significa que tem células
dentro de Israel. Então Israel, que estava se achando super esperta porque colocou vários espiões no Hezbollah e conseguiu entrar no território do Líbano e fazer o seu serviço de espionagem, provavelmente também está sendo vítima do serviço de espionagem iraniano. Até agora são essas informações que a gente tem, provavelmente a gente vai ter muito mais. Agora, a única coisa que você pode ter certeza é que uma grande guerra regional começou, e se os Estados Unidos entrar de cabeça para proteger Israel, a gente pode ter uma nova Ucrânia e Rússia no Oriente Médio. Porque ontem o Ministério das Relações Exteriores da China deixou bem claro que a soberania do Líbano é inquestionável e que o Líbano tem o direito à soberania, direito à defesa e direito à proteção do seu território. Foi uma fala bem pesada para a China. Ou seja, a China tomou lado.